Olá, vocês têm acompanhado uma notícia que desde a semana passada está sendo veiculada a respeito de um casal de brasileiros que teve seus 2 filhos retirados de sua convivência. Eles foram colocados em situação de abrigo em função de algum procedimento que a gente não conhece a fundo, então eu não tenho como falar exatamente desse caso, não conheço o processo, mas imagino que tenha tido algum tipo de investigação, de acompanhamento, de diligências que tenham sido feitas até que essa medida extrema acontecesse. Qual é o intuito agora? A gente falar um pouco, não desse caso, mas o que esse caso pode trazer de informação para todos os imigrantes, brasileiros ou não, que vêm morar em Portugal e em outros países da Europa que têm bastante semelhança na forma de lidar dessas questões envolvendo menores. Então, essa medida é uma medida excepcional, extrema. Ela está prevista numa legislação portuguesa, uma lei específica que trata da proteção de crianças e jovens. E em situações em que é verificado algum tipo ou de perigo físico ou de abandono, algumas situações que não são consideradas em relação a estudo, a alimentação, a saúde, isso tudo pode motivar essa retirada do lar biológico, da família, e que seja colocada num lar de acolhimento. Aqui em Portugal, a gente fala que esse processo ele tem um escrutínio muito maior do que a gente vê no Brasil. A gente no Brasil está acostumado com esse tipo de abordagem em situações com fragilidade socioeconômica, o que não acontece aqui. E também não é só contra estrangeiros, isso acontece com os próprios portugueses. E de uma forma geral, para qualquer tipo de violação de direito do menor, do bem-estar do menor, de que essa criança esteja em algum tipo de sofrimento, ainda que não seja um sofrimento físico, pode ser psicológico, que é diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem um processo que a gente está acostumado em classes sociais mais baixas e em situações muito extremas. Então, a rapidez de intervenção acho que é uma resposta, porque a gente, quando pensa num sistema judiciário brasileiro, num procedimento qualquer, é muito lento de uma forma geral. Mas a resposta aqui, ela é mais rápida nessas questões, envolvendo menores. E em termos de desenvolvimento do processo, a gente não conhece como isso aconteceu, mas já me parece que vinha sendo, nesse caso que se tornou notório, já vinha sendo há algum tempo feitas diligências, desde 2023. Pois é, desde 2023. Então, assim, não é tão rápido assim. A consequência pegou os pais de surpresa, talvez pela falta de informação de quão grave aquela situação poderia chegar. Toda vez que um menor aqui em Portugal, ele está num ambiente de conflito, por exemplo, e isso é muito comum em casais que passam por situações de litígio, por exemplo, dentro de um divórcio, uma separação, se houver algum tipo de violência, essa criança, além de acompanhar os pais nesse processo, né, ela fica o que eles chamam de sinalizada. Então, se essa criança for submetida reiteradamente em situações de exposição, ela pode vir a ser, sim, retirada dos seus pais, tá? Não estou dizendo que em qualquer casa com litígio isso vai acontecer. Como eu disse, é um processo que passa por várias diligências, reuniões com equipes multidisciplinares. Então, a gente está falando de psicólogo, assistente social, psiquiatras, professores. Os professores são ouvidos. Então, desde conflitos dentro de casa até situações que a gente possa ver de repetição, por exemplo, de ausência escolar. 3 faltas injustificadas dentro de uma escola aqui em Portugal, ela tem que ser notificada às autoridades o porquê daquela criança não ter aparecido. Então, a escola informa que aquela criança não teve justificativa para aquela ausência. A gente está falando de 3 faltas apenas. Não estou falando de 3 meses. São 3 dias sem uma justificativa. Ausência de vacinas que constam do plano de saúde do governo, né? Do plano de vacinação do governo. É um combinado de situação. São várias questões que podem levar a isso, não é só por isso. E, como eu falei, a Comissão de Proteção às Crianças e Jovens, eles chamam para várias reuniões, onde os pais são colocados ali, as situações que estão sendo avaliadas, eles assinam um termo de colaboração para que passe a cumprir idas recorrentes a reuniões, para que aquela motivação que levou os pais a terem esse extremo de serem doutrinados em como é o seu dever paternal, que não volte a acontecer.
Primeiro passo, procurar uma assistência jurídica sempre, porque você precisa saber dos seus direitos e dos seus deveres. Eu acredito que muitas famílias que chegam ao extremo de ter seus filhos retirados de seus lares, como deve ter acontecido nesse caso, é justamente por não saber aonde está o erro e até que ponto essa consequência ia chegar, até onde iria o passo seguinte, né, de restrição do convívio familiar. Então, procurar assistência jurídica, tentar reverter a situação, colaborar com as autoridades. Quando eu digo colaborar, se chamarem para entrevistas, quantas forem, compareça. Se não puder comparecer, justifique, mas justifique sempre de uma forma por escrito, a mais formal possível, para que faça a prova de que você não está simplesmente não ligando para aquela situação. E de preferência com uma intervenção, uma assistência jurídica. Em caso a pessoa não possa pagar um advogado, existem advogados que são nomeados em função da segurança social para prestar esse serviço. Acho que o principal é conhecimento. Então, quando a gente se muda para um país, é conhecer. E aí eu não estou falando só de Portugal. A gente tem que entender que quando a gente vai morar em outro lugar, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, França, qualquer lugar, você precisa conhecer como se passa a questão normativa ali em relação às suas obrigações como pai e mãe, que podem ser, e muitas vezes são, diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. Uma coisa que parece muito trivial em outro país é uma falta grave. Então, como eu falei, 3 faltas da escola no Brasil não vai gerar o impacto que gera sem justificativa aqui em Portugal. Todo início escolar, você recebe as regras ali, quais são o regulamento da escola, o que espera de você como pai e mãe. Então você tem que cumprir. No Brasil eu já acompanhei processos onde precisou intervenção de conselho tutelar, que é o equivalente a esse CPCJ aqui de Portugal, outras envolvendo violência contra menor, e eu nunca vi um relatório psicossocial como eu já presenciei aqui em Portugal em processos envolvendo menores nessa situação. Assim, realmente é muito detalhado, uma quantidade incrível de diligências e de pareceres. Os professores são escutados. Então, assim, o assistente social, o psicólogo, ele tem a obrigação de ir até a escola, entender como é que aquela criança está no ambiente escolar. Primeira coisa, informação. Informe-se, procure sempre pessoas que já estão familiarizadas com o ambiente nesse país, né, nessa sociedade onde você está entrando, e não se apavore. Cumpra com que as pessoas que são especializadas e que estão acompanhando essa situação determinem. Leia as regras quando você coloca na escola, leia o que você tem de obrigação em relação à saúde, procure levar a criança ao pediatra, dar a vacinação conforme o plano do governo, cumprir o mínimo que é esperado para você não ser pego de surpresa numa situação assim. E caso aconteça, recorrer sempre a um apoio.